Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Saudações fraternais, filhos de Sofia. Diretamente dos Aeons Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do projeto Sabedoria Arcana, que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês, via livros, cursos e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, onde vocês irão ter mais informações sobre livros, podcasts e, em breve, também cursos. E no episódio de hoje, a gente conta mais uma vez com a presença do meu companheiro de sempre, Adílio Jorge Marques. Olá, Lincoln. Como é que vai? Abílio, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de novo, para a gente poder bater mais um papo aí com o pessoal que ouve a gente. E com o convidado Abílio, professor Abílio, que vai falar hoje um pouco sobre a yoga. Seja bem-vindo, Abílio. Olá, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo, batendo um papo sobre o yoga. E é sempre interessante, né? A gente fica feliz de recebê-lo novamente aqui no nosso projeto e falando sobre esse assunto, né? Que é muito interessante, a questão da yoga, e tentar desmistificar a ideia, né, reducionista que temos sempre de yoga é só fazer uma posezinha, ficar parado lá de boas e coisa. A gente hoje vai tentar debulhar um pouco sobre isso. Né? Exatamente. O pessoal acha, tem no senso comum, que a yoga é só postura, né? Só asana. Legal é a gente poder mergulhar nisso, né? Aí o Abílio é o especialista. Eu tomei contato com a yoga, o yoga, né? O termo em sânscrito ele é neutro. Então as duas formas em português a gente adapta, né? As duas estão corretas. Eu tomei contato com a yoga em finais dos anos 90, e de um modo um pouquinho diferente das ondas mais recentes, ainda foi num contexto muito ligado à espiritualidade, a estudos comparativos, a estudos esotéricos, a toda essa dimensão mais espiritual que compreendia, no interior da qual o yoga é tido enquanto uma prática que usa o corpo com fins de transcendência. Então, basicamente, esse foi o meu primeiro contato com yoga, que é diferente do que tem acontecido. Inclusive, minhas alunas, elas tomam contato com yoga muito pela preocupação de ginástica, em contexto de clubes ou de, às vezes, até academias, né? Durante bastante tempo eu fui até refratário
a essa dimensão, né, da prática, até o dia que eu me convenci que não, que são justamente as pessoas que estão interessadas, né, e que, portanto, são aquelas com quem eu tenho que manter contato, né. Existe, sim, a dimensão da prática física. Então, a prática física, ela, de fato, ela promove saúde, promove uma maior tranquilidade, clareza mental. Tudo isso vem sido explorado de modo muito conclusivo pela ciência moderna. Agora, de fato, o núcleo do yoga é o mesmo das demais filosofias indianas, dentre as quais a que tem ganho uma relevância grande aqui no Brasil é o Vedanta. O yoga, então, da minha trajetória, né? Eu tomo contato lá no finais dos anos 90, na Universidade de São Paulo. Vedanta, só fazendo um parênteses, né? E você, no outro podcast, já falou aqui com a gente, né? Temos um podcast sobre isso, com você mesmo. Então, aproveitando, né, o gancho que você já até falou um pouco dessa sua trajetória, das pessoas que procuram yoga, né, por conta de condicionamento físico e tudo mais, já que não é só o condicionamento físico, esse aspecto físico da yoga, o que seria então a yoga ou o yoga, né, propriamente dito? Qual que seria o objetivo e significado disso, né? O objetivo da prática, e aí muitas vezes isso esbarra na dimensão religiosa, né, que é compreendido como religioso aqui no Ocidente. O objetivo da prática é nada menos que o Nirvana, para usar o termo difundido pelos budistas, que é o mesmo termo também que ocorre na Bhagavad Gita, que é a superação do ciclo de renascimento e morte. Então, o cosmos, ele é visto como um eterno retornar, a transmigração, né? Ou reencarnação, para usar um termo mais comum. Mas isso é visto de um modo, no Oriente, mais semelhante à prisão em uma estrutura circular, em que você ora está por cima, ora está por baixo, mas ora está por cima, ora está por baixo de novo, né? Como é a vida. Ou como são as vidas, né? Como dizem, como a gente poderia dizer, muito mais que numa visão ascensional, né? Para comparar com o kardecismo ou com visões mais ocidentais, em que de uma vida para outra a gente sempre estaria numa posição melhor que a anterior. Não necessariamente. A gente pode às vezes estar numa posição pior, né? Às vezes numa posição melhor, enfim, né? Mas sentido, então, aquele filme O Poço é a encarnação propriamente dita na visão oriental, por assim dizer. Sim. Aquele filme espanhol que o cara desce, né, tem cada hora que ele acorda ele tá num nível diferente. Sim. Hora mais embaixo passando perrengue, hora mais em cima. Né? Depende muito porque é próprio desse universo do cosmos que a gente habita a impermanência. Se a gente tentar mantiver sempre a mesma opção, mas cedo ou mais tarde as condições externas mudam e a gente acaba chegando a resultados diferentes, né? Mesmo às vezes com o mesmo procedimento mecânico, né? Porque esse mundo é muito mutável, né? Esse mundo é muito, muito mutável e tudo aquilo e todas as ações elas ocorrem em meio a esse mundo mutável, né? Então, obviamente, que os resultados das ações elas são também mutáveis, né? Mas, enfim, então o yoga ele se localiza, ele tem como meta a superação do ciclo de nascimento e morte, né? E ele é proposto enquanto uma técnica, né? Não só enquanto uma filosofia no sentido abstrato, né? Né, um pensamento desencarnado, mas enquanto uma prática, até mesmo física, né, que conduz gradativamente a essa meta, né? E dentro dessa prática gradual,
nós temos uma revalorização, aí é algo que ocorre durante, se a gente retomar aí a história das filosofias indianas, né, das escolas soteriológicas indianas, tem essa reversão, né, de revalorização do cosmos e do corpo. Então, você trabalha o corpo para harmonizar o corpo com esses ciclos cósmicos, né? E a partir do momento que você harmoniza o corpo, a mente, né, o corpo compreendido não só como corpo biológico, mas enquanto mente, enquanto alma, né, por assim dizer, a partir do momento que você harmoniza isso com o cosmos, então você, pelo menos é o que dizem, né, os fundadores do yoga, você alcança esse estado de superação, aí sim, da dualidade e do renascimento e morte. Porque tem um pouco a ver com a expansão da consciência, então, né? Sim, sim. Essa questão toda que você está falando, de uma certa maneira, como é dito em outras escolas até ocidentais, lembra muito algumas práticas que tratam da expansão da consciência, né, da revisão da prática. Por isso que eu estou te perguntando, né, se você acha que é similar claro, com as devidas proporções, a algumas práticas aqui do Ocidente. É similar, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Se a gente toma a origem do yoga, o texto fundamental de Patanjali, né? A gente tem um capítulo inteiro que ele trata dessa dimensão que ele chama de siddhis, né? Que seria desde alquimia até compreender o funcionamento dos astros, ele fala numa linguagem metafórica, então ele fala em voar pelos ares, ele fala em vários poderes, né? Só que ao mesmo tempo, ele recobre uma boa parte do texto, não é isso? Só que ao mesmo tempo... Está no Sutra, você está falando desse texto do Patanjali, o Yoga Sutra. Yoga Sutra. Só para o Yoga Sutra de Patanjali. Isso, Yoga Sutra. O Yoga Sutra de Patanjali. Então ele tem toda uma seção sobre os siddhis, né, sobre esses poderes, digamos assim, que modernamente muitos leem como viagem astral ou coisas assim. No final, no último capítulo, ele coloca entre parênteses, capítulo 3º, e ele levanta inclusive um alerta de que isso possa se tornar uma espécie de uma distração, né, em relação à meta última, que é a superação do ciclo de nascimento e morte. Isso é semelhante no budismo também, quando o budismo coloca como uma meta transitória a promoção para um paraíso. O budismo e o hinduísmo também, a maior parte das vertentes, pelo menos até onde eu conheço do hinduísmo, coloca o renascimento numa condição paradisíaca como uma meta transitória, né? Relacionada porque por ainda ser visto como algo impermanente, né? Essa situação de bem-aventurança, ela se esgota, né? Se esgota com, digamos, com o mérito do karma, que é finito, né? E passado, digamos assim, 500 anos no céu de um deva, a pessoa retorna. Então é visto como, muitas vezes, aquele mito de Tântalo, né? Você empurra a pedra até lá em cima, a pedra volta. Você empurra a pedra até lá em cima, é Tântalo, né? O titã, né? Grego. Você tem como se você tivesse um crédito, né? E você vai gastando, até que zera a tua conta. Tem aí você um volta grande à amigo, reencarnação. Um grande amigo que é Sísifo. Sísifo. O Tântalo é da água, né? Aquele Sísifo. Eu tenho um grande amigo que ele usa muito o Lokasakshidasa, o sacerdote Hare Krishna. Ele usa muito essa metáfora do que ele chama de Credit Karma, né? Que ele fala que é como se fosse uma viagem para uma ilha paradisíaca, né? Você passa um tempo lá na ilha, só que aí o seu cartão de crédito vai gastando, né? Aí quando você volta, você tem só você volta para a mesma situação, só que com um rombo no cartão de crédito, né? O boleto da fatura. Só o boleto da fatura. Credit Karma é ótimo.
o Credit Karma. Então o yoga é justamente visto como o termo yoga é o mesmo que em português da jungir, né? Que é atrelar, é um verbo meio antigo, meio fora de moda, mas que é atrelar, emparelhar o cavalo na carroça, né? O yoke, em inglês também, que tem um significado muito parecido, né? De você dar um laço, né? No sentido mais amplo também. É a mesma etimologia da palavra, o yoga. Então, o yoga, ele é justamente esse atrelamento dessa dimensão material, tendo como base, como meta, a soteriologia, né? A superação do ciclo de renascimento e morte. Aí, de modo alegórico, isso pode ser dado de muitas formas, né? Como o despertar da consciência de Krishna, ou algo assim, né? São linguagens que remetem a essa meta última. Só lembrando que você já mencionou 2 vezes a questão, ou a palavra soteriologia, né? Soteriologia é algo que trata da salvação, né? Da salvação do homem, da superação do seu estado físico. Superação espiritual. Isso. Né? Isso. Só para quem está ouvindo a gente e não conhece a palavra. Sim. A soteriologia é justamente o chegar ao reino dos céus, né? Numa linguagem bíblica. E de uma forma inversa, os brahmanes, os indianos, né, que são muito estudiosos, são muito eruditos, eles tomaram de empréstimo palavras da cultura ocidental, mas com sentido próprio, né? Então a soteriologia, quando usada nesse contexto do estudo das escolas indianas, se equivale ao nirvana, né? Eles fazem esse equacionamento. Então, a palavra grega, né, de contexto bíblico, que remete à salvação última, né? Na Bíblia, então, é o reino dos céus, é alcançar o reino dos céus, não como uma felicidade transitória, mas como habitar de modo absoluto e eterno junto a Jesus, no caso, né? Então, de uma certa maneira, se a gente fosse resumir tudo que a gente já falou até agora, yoga, né, que é uma forma correta de falar, como você ensinou aqui. Lembrando que acho que a gente acabou interrompendo você, né? Mas você já morou na Índia, professor de sânscrito, né? Então você vai corrigir a gente várias vezes aqui com as pronúncias e ensinar também quem está ouvindo. Então, yoga, que normalmente é traduzido ou passado como união, né? Ele é muito, a palavra mesmo em si, ela carrega um significado muito, muito maior do que simplesmente a comunhão ou a união momentânea de uma expansão de consciência de alguém que está praticando ou fazendo, não só praticando um tipo de yoga, mas alguma prática interna da yoga, né? Vai muito além daquele momento. Tem todo um contexto, tem uma filosofia de vida, uma forma de pensar, de ver o mundo, etc. Não seria isso? Sem dúvida alguma. E isso está muito claro no que a gente poderia chamar de filosofia do yoga, né? Isso está muito claro, muito bem expresso nessa filosofia, que ela começa quando ela é sistematizada, geralmente a enunciação começa com princípios éticos, passa para essa dimensão do controle físico, do controle da respiração, do controle da mente, né? Culmina com práticas meditativas, e aí então você tem essas metas, a meta última, né, que é de caráter espiritual. Então, o yoga basicamente, assim, pelo que eu estou entendendo, é meio que também é uma união no sentido assim da realidade externa, e aí você ter controle sobre o seu corpo com a realidade interna e
os graus, não seria graus, né, mas os estados de consciência da própria mente, né, humana, e buscando essa união numa comunhão, digamos assim, cósmica. Essas questões são até complicadas de expressar, é como da mesma forma que o êxtase religioso, né? Ele é algo incomunicável. Aí a questão dessa união, que a gente poderia entender que essa união, no caso, jungir, né, seria uma união com uma realidade cósmica última? Sim. Ou não? Sim. Exatamente. Porque essa realidade cósmica, ela é vista como sendo tanto interna quanto externa. Né? Não é uma união algo necessariamente externo. Né? E essa questão da insuficiência da linguagem para expressar, ela também é algo que é bastante comentado na filosofia do yoga, porque a própria linguagem, ela faz parte desse universo criado, por assim dizer. Né? E essa meta última é uma meta anterior à criação, né? Uma meta anterior a esse estado de impermanência. Né? Então, obviamente, logicamente, né, ela não pode ser expressa por meio da linguagem. E, ao mesmo tempo, essa meta soteriológica é vista, aí do lado das filosofias, aí o hinduísmo diferencia um pouquinho do budismo, né, por conta do não substancialismo do budismo, enfim, até que ponto que estão indo uma confusão da linguagem, né? Mas essa meta última também é vista como a consciência em si, digamos assim, porque a consciência do indivíduo, essa consciência finita, ela é vista como resultado da consciência em sua interação com o universo criado, né, com a matéria. A consciência é vista, então, ela é proposta, então, dentre todas essas filosofias, dentre todas as escolas hindus, enquanto algo que precede a transitoriedade. Né? E a meta última passa a ser, então, você conseguir, digamos assim, tirar o véu que recobre essa natureza última da consciência, né, que se confunde o tempo todo com os fenômenos. Então, esses fenômenos ilusórios, eles são chamados por uma expressão tradicional do sânscrito, que é o eu e o meu. Né? Tudo isso que é o eu e o meu é transitório, né? É finito, é transitório. A consciência não, a consciência é absoluta. A consciência é Shiva, ou Krishna, né? O Deus. Né? A consciência ela é absoluta. E ela não é sujeita ao renascimento e morte. Agora, o yoga ele está justamente em transformar essa dimensão da finitude condicionada, né, pela finitude em instrumento, né, para que se alcance a consciência. Então, essa é a revalorização do corpo e da matéria e da própria vida, né? Eu acho que a melhor analogia que a gente poderia fazer, assim, ainda que de forma bem limitada, é a questão, por exemplo, da água, né? A água, ela evapora, aí quando ela está naquela partícula ali de vapor, ela sobe, se condensa nas nuvens, chove, precipita, e aí na hora da precipitação ela está naquele momento de individualidade, porque aquela gota em si caindo, né? Até que ela mergulha no oceano e se perde naquele oceano, e ali ela não tem mais a consciência de gota em si. Ela só é parte daquele todo, né? Sim. Exatamente. Não deixa de ser um pouco disso que ele falou aí sobre a reencarnação, né? Exatamente isso. Que aí a meta final é o oceano. É você se perder nesse oceano e não precisar mais evaporar, condensar, etc. E tal. Essa questão de se perder depende da escola, né, Vitor?
da questão de ser impersonalista. Aí a gente cai naquela um pouco do que a gente for no outro programa e numa questão, né, que eu já conversei muito com a Bíblia em outros momentos, né, do impersonalismo, do personalismo, como no caso da Bhakti Yoga, né? Eu conheço um pouco mais. E aí já começa a complicar a coisa. Até que ponto. Exato. Até que ponto a nossa consciência, a experiência aqui vai se manter individualizada ou desaparece. Isso vai depender do entendimento, né, da escola. Eu já tive algumas dores de cabeça pensando sobre isso já lascados. Se quiser fazer uma síntese aí rapidinho. Mas se você quiser fazer aí um apanhado para quem está ouvindo a gente sobre essa questão, né, da escola impersonalista e personalista, aí vai dar para entender. Esse é um tema recorrente, né? Que muita gente também já teve dor de cabeça pensando sobre isso e acabaram se formando algumas vertentes, né, ao longo da história, da longa história do pensamento indiano. Então, uma das da longa história da dor de cabeça. E uma das distinções é essa que eles dizem do personalismo e do impersonalismo, né? Então existem escolas que essa consciência, que é chamada de Purusha ou de Atma, né, tem alguns termos que a gente pode considerar sinônimos. Essa consciência ela é vista às vezes como na definição clássica da Upanishad, ela não tem atributos, né? Apesar de ser chamada de Purusha, que a gente pode traduzir como pessoa, ela não tem atributo nenhum. Então seria algo que não pode ser definido, né, a não ser de modo negativo, por uma linguagem negativa, né, falando ela não é isso, nem o contrário disso, né, uma linguagem negativa para se referir ao absoluto. E existem escolas que são mais próximas de vertentes que hoje a gente localiza na Idade Média indiana, com reservas esse termo, claro, né? Mas que por semelhança cronológica a gente acaba usando por facilidade, a Idade Média indiana, em que essa meta última, a meta soteriológica, por assim dizer, ela é equacionada a um eterno coabitar com Krishna, né? Então, você não tem uma dissolução da personalidade, nem de Deus e nem do indivíduo, mas eles coabitam eternamente no topo do ovo cósmico, né, que é a cosmogonia Vaishnava. A cosmogonia e essas posições elas variam muito ao longo da história, né? Então, tomando essas duas posições como duas vertentes, duas posições típicas, né? Mas é muito difícil a gente chegar a um posicionamento final, né? Existem posicionamentos de escola, né? Tem escolas que têm um cânon mais impersonalista, tem escolas que têm um cânon mais personalista, né? E por aí vai. Shankaracharya, por exemplo, do Vedanta não dual, ele é não dual, ele é impersonalista. Ele é impersonalista. Então não há distinção entre o absoluto, do ponto de vista de Deus, ou do Atma. O Atma é Brahman. Então não faz mais sentido falar indivíduo e divindade como coisas separadas, enquanto sujeito e objeto de uma adoração, que é o caso do personalismo, né, devocional. Então aí são as vertentes. Aproveitando que você já fez esses apontamentos, né, a gente iria falar sobre as origens da yoga antes, mas já que você já está fazendo esses apontamentos, acho que seria interessante a gente fazer então uma relação da Vedanta com a yoga, se existe uma teoria ou filosofia da yoga, e até mesmo como essas outras escolas filosóficas, soteriológicas se relacionam propriamente dito com a yoga, por favor. São temáticas vizinhas, né? Que num contexto, qualquer religião que a gente pare para analisar, a gente quase que invariavelmente a gente vai encontrar uma narrativa de criação do cosmos. Isso é talvez a única constante entre as várias religiões, né? Narrativas de criação. Então é diferente se a gente tomar cada uma dessas escolas a partir das suas próprias narrativas de criação, né? A Bíblia tem uma narrativa de criação,
e com algum esforço a gente consegue tirar uma cronologia das narrativas bíblicas. Isso vale também para o contexto indiano, em que há não uma, mas várias narrativas distintas de origem, né, com periodizações, né, que também são distintas e são próprias dos próprios sistemas, né, são intrínsecos aos próprios sistemas. Algo diferente se a gente aborda de um ponto de vista histórico. Né? Eu costumo fazer uma brincadeira, que a gente não consegue datar a idade de Deus, mas a gente consegue datar a idade da Bíblia. A gente consegue datar documentos históricos, né? A primeira vez que determinado Deus foi mencionado, determinado documento. Então a gente consegue fazer uma história das religiões, não enquanto datação da idade de deuses, mas datação de documentos. Né? Aí, do ponto de vista da datação dos documentos, a origem do yoga ela está muito relacionada ao mesmo movimento que também está relacionado à aparição do budismo histórico, né, que é um movimento renunciante, que a gente não consegue distinguir pelos documentos qual que é a sua origem, qual o seu início, porque nos primeiros documentos históricos indianos esse movimento já está lá. A gente só sabe que esse é antes disso. Aqui eu estou falando de 2000 a 1500 antes de Cristo, né, antes da Era Comum, então no calendário romano. Né? Nessa época já existia um movimento de pessoas que abandonavam as suas tribos, os seus reinos, as suas casas, as suas famílias, e saíam pelo mundo em busca, com o único compromisso de busca da transcendência. E se a gente visitar a Índia hoje, esse movimento ele continua lá, firme e forte. Né? Se a gente visitar os pontos de peregrinação, a gente vai encontrar muitos babas, né, como eles são chamados popularmente, pelas barbas brancas que eles usam. Então, baba seria tipo papai, né? Então, como geral, tem muitas mulheres também, mas como a figura típica é de um senhor com barba, né? Eles são chamados de baba. São renunciantes. Então, são renunciantes, né? Tem milhares e milhares e milhares de babas, né? Alguns se tornam notórios. Né? E quando o Buda sai do reino, quando o jovem príncipe Siddhartha, que ainda não era o Buda, ele sai da casa dele, ele encontra justamente o movimento renunciante, ali na floresta, né? Nos arredores do palácio dele. E todo esse contexto renunciante, ele tem ele é extremamente heterogêneo, né? Mas de lá de dentro a gente vê surgir sucessivas levas de fenômenos que a gente pode falar, isso aqui veio do movimento renunciante, né? Como eles moram em montanhas, em florestas, obviamente isso deixa muito pouca documentação, mas tem relatos externos, né? Tem muitos relatos externos. E tem sutras também, tem sutras que são mantidos de memória, né, por gerações discipulares, e que dão conta então de determinados babas notórios ao longo da história. Né? Então o yoga está intimamente relacionado a esse movimento, o movimento renunciante, né, na sua origem lá, contemporânea à própria sedimentação do cânon religioso hindu e do cânon religioso budista, né, e de outros cânones religiosos que apareceram, que foram organizados na Índia nos últimos 4.000 anos, que sempre dialoga essa dimensão renunciante, né? Então a própria vida ela é vista em algum momento de modo negativo, né? A vida no mundo ela é vista enquanto sofrimento. O yoga deixa isso muito claro, tanto budista quanto hindu, que diz o seguinte, que se equivale a sukha dukkha, que é prazer e dor, é mundo de prazer e dor, que é para se referir à impermanência, que é esse mundo que a gente habita. O Yoga Sutra de Patanjali, ele menciona essa expressão e ele coloca uma ressalva e fala assim, mas para os sábios, eles sabem que verdadeiramente o mundo é dor. Om Kama Pujitaye Namaha, Om Kama Pujitaye Namaha, Om Kama Pujitaye Namaha,
Om Kama Pujitaye Namaha. 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 Om Kama Pujitaye. Então, é um momento de pessimismo que está lá também, se a gente for lembrar das nobres verdades do Buda, quando ele fala assim, a primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento, né? Que é o perecimento e morte. Então, tudo aquilo que vive é caracterizado pelo perecimento e morte, né? Essa é a primeira constatação para a gente chegar à conclusão, então, que é necessário um caminho, que é o caminho, no caso do Buda, para superar o sofrimento, né? Que é o caminho de superação do sofrimento. Que o yoga também, então, é um caminho de superação do sofrimento, no sentido de superação definitiva do renascimento e morte. A origem do sofrimento também é equacionada ao desejo, né? Porque o desejo, ele necessariamente ele se frustra, né? Porque o desejo ele tem uma existência em si mesmo, né? Ele deseja algo. E esse algo que ele deseja, que é o objeto do desejo, é necessariamente transitório. Sendo transitório, mesmo que o desejo se sacie no primeiro momento, no segundo momento ele se frustra, né? Então, havendo desejo, a frustração é inevitável, né? E aí vem então todo o caminho do yoga enquanto superação dessa natureza sofredora e desejante né, que caracteriza o ser humano, né, que caracteriza todos os seres, né, sencientes, né. Mas e quanto a essa relação da Vedanta e da Yoga, teoria ou filosofia da Yoga, tem alguma coisa assim que você pode falar sobre isso? Sim, é que esses temas eles são longos, né. Então esse mesmo contexto é o contexto de origem do Vedanta, né. E tem sido difundido muito aqui no Ocidente a ideia de que o Vedanta é a filosofia do Yoga. E aí, na verdade, está reduzindo as duas coisas, né? Porque o Yoga ele tem o seu corpo filosófico também. Ele tem uma série de referências filosóficas, se a gente considerar no sentido dos sutras, né? Que explicam a prática e que muitas vezes não tem uma plena consistência, uma plena compatibilidade com determinadas escolas de Vedanta, né? Então, o Vedanta é uma escola soteriológica, assim como o Yoga, e menciona-se dentro da tradição 6 escolas, né? Depois, obviamente, isso acaba sendo uma abstração, né? Até didática, mas menciona-se 6, que são o Yoga e o Sankhya, o Mimamsa e o Vedanta, e o Nyaya Vaisheshika, né? E elas são sempre mencionadas aos pares, né? Porque dentro desses pares elas possuem, elas compartilham tanto de referências quanto de conceitual. Então, o Sankhya, que é a escola que trabalha principalmente com a definição das gunas, a descrição do funcionamento do cosmos a partir das gunas, os 5 elementos, ela é a escola mais próxima do Yoga, né, dentro dessa sistematização. O Mimamsa e o Vedanta são escolas muito próximas. O Mimamsa ele é basicamente uma exegese dos textos védicos. Isso é o Mimamsa. Mimamsa a gente poderia traduzir quase que literalmente por exegese, né, por interpretação textual. O Mimamsaka, os grandes Mimamsakas são os grandes ritualistas do hinduísmo. São rituais extremamente complexos e que solicitam uma dedicação muito grande, né, por parte de quem executa esses rituais. E o Vedanta, ele toma todo o referencial do Mimamsa e aplica ao problema soteriológico. É basicamente a aplicação do Mimamsa à questão soteriológica, o Vedanta. Então, conhecer o Mimamsa é extremamente importante para a gente compreender um pouco mais a fundo a fala dos Vedantinos.
das fontes vedantinas. Né? E o Nyaya Vaisheshika, que é relativamente pouco difundido aqui no Ocidente, mas que tem recebido uma atenção muito grande, porque é uma escola intimamente ligada à disciplina da lógica, do pensamento lógico. Então, ela tem uma relevância muito grande na produção internacional de filosofias que vem sendo chamada de filosofias da Índia, né, no contexto da academia britânica, norte-americana. Aqui no Brasil a gente tem lutado para emplacar também esse campo, né, que estaria dentro da escola de filosofia, mas a partir de referenciais próprios de origem indiana. A gente sabe que tem vários problemas para aceitar esse tipo de diálogo intercultural. Até a gente comentou um pouco disso no nosso programa sobre Vedanta. Eu lembro até que eu achei interessante esses aspectos desse desenvolvimento filosófico indiano, muito antes do Oriente pensar em lógica, pensar em qualquer coisa do tipo. Uma outra coisa que sempre quando fala em yoga eu lembro, eu quando era mais novo, quando era adolescente, eu lembro que meu tio tinha uma biblioteca, vários livros, e alguns livros muito interessantes, e tinha um livrinho de bolso que vinha escrito na capa assim, Hatha Yoga. Aí eu ficava, né, imaginando, eu acho que eu não lembro se eu cheguei a ler quando era adolescente, provavelmente devo ter lido. Mas aí depois a gente começa a ver que havia outros tipos de yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Ashtanga, Kundalini Yoga. Depois, agora recentemente, né, a gente começou a ouvir falar já isso aí já mais ligado ao movimento de academia e tudo mais, a Power Yoga. E afinal de contas, né, quais são as principais vertentes e suas respectivas principais obras dessas vertentes da yoga? Claro, com exceção da Power Yoga, que é invenção do Ocidente para poder levar o povo para a academia, né? Mas a Raja, Bhakti, Hatha, se você puder explicar um pouquinho sobre cada uma delas, falar aí as principais, pelo menos, e as respectivas obras, acho que seria interessante para a gente debulhar um pouco isso. Falando em referências, né? Tem uma referência que eu aprecio muito, recebeu muitas críticas nas últimas décadas, que é o Yoga, Imortalidade e Liberdade, do Mircea Eliade. É uma referência que eu gosto muito. Eu sei que a pesquisa histórica, né, avançou muito desde quando ele escreveu isso, lá nos anos 50, mas ele traz um panorama bem interessante de fontes primárias sobre o yoga, né? E ele nota lá, uma das coisas importantes que eu acho desse livro, ele sublinha que em determinado momento o termo yoga ele se generaliza a tal ponto na cultura indiana que ele passa a designar qualquer coisa, né? Qualquer coisa feita tanto qualquer coisa feita com disciplina poderia ser uma yoga, quanto qualquer tipo de prática mágica também acabava sendo chamado de yoga. Então, quase que a generação que teve com a questão da arte, né, no Ocidente. A arte enquanto fazer bem algo, né? Isso na Idade Média tinha ars goécia, ars mágica, ars teúrgica, ars médica, a arte justamente de tudo. Né? Justamente. E é assim que aparece, por exemplo, na Bhagavad Gita, porque lá tem várias yogas, né? Só que são tantas yogas ali que me parece, né, entre outros leitores do texto, que ali o termo ele está generalizado. Qualquer coisa bem feita é uma yoga, né? E ali ele aproxima os dois termos também, porque ele também retoma vários caminhos soteriológicos, inclusive o Vedanta e tal, e explica aquilo enquanto uma yoga, né? É um modo de se unir a Krishna. Então o termo yoga ele acaba designando um monte de coisa, né? Agora, todas essas yogas que a gente... Para organizar um pouquinho esse meio de campo, a gente poderia dizer que existe basicamente o referencial clássico,
né, um termo que vem lá de Iliad, que se refere a Patanjali, né, o Yoga Sutra tal como descrito por Patanjali, e de modo muito próximo também ao Sankhyakarika, né, são as duas grandes fontes para a gente pensar o que é o yoga num contexto clássico, né. Esse yoga ele acaba sendo rebatizado muito a posteriori, já agora na modernidade, de Raja Yoga, né, e que é simplesmente o yoga de Patanjali ou yoga, né. Então a gente poderia dizer que esse é o yoga clássico, que também foi rebatizado de Raja Yoga modernamente. E todos esses outros yogas contemporâneos que partem, que possuem uma prática física, eles são, de um modo ou de outro, derivados do Hatha Yoga, né? E a gente encontra ali uma referência primária em Matsyendranatha, aí tem vários, tem alguns sutras, que são alguns tantras, na verdade, né, que é como se chamam esses textos do yoga a partir de Matsyendranatha, que tanto pode ser chamado de Hatha Yoga ou Natha Yoga, né, mas que é dele que deriva todas essas vertentes mais modernas, incluindo o Ashtanga, que é uma terminologia moderna, o Ashtanga, que, ao meu ver, é uma das escolas que fazem essa mediação entre uma cultura tradicional do corpo, né, que ainda tem uma proposta soteriológica, mas o Ashtanga ele já é adaptado a um gosto mais moderno, né, que ele possibilita essa entrada do yoga na academia. E aí nós temos então as outras yogas que são desenvolvidas no Ocidente, que nem você mencionou, o Power Yoga e etc e tal, que já são ginástica, né, que de fato são formas de ginástica que remetem às vezes a algum tipo mas de modo muito tangencial, né, algum tipo de meditação, no começo e no final das sessões. Mas no caso da Hatha Yoga se popularizou bastante no Brasil a partir do Hermógenes, né? E a partir também do advento das academias, né? Porque tem esse aspecto físico, etc. Apesar de que a Hatha Yoga tem, quando feita por uma pessoa competente, tem todo o aspecto espiritual também. E sim, pode ser trazido, né, para a aula, não sei se é o caso de todos os cursos, de todos os professores, mas tem também, né? Mas se a gente fosse diferenciar assim, vamos supor, fazer uma tabela simples, né, para quem está ouvindo, vamos botar assim, a Hatha, Bhakti, Kundalini, Raja e Yogas, né? E se a gente fosse definir cada uma delas em poucas palavras, ou caracterizar, não, talvez a Hatha seja mais física, a Bhakti, que é uma devoção, né, trabalha mais menos com físico e mais com devocional, a Kundalini Yoga tem aquela questão da ascensão da Kundalini, e está associada a algumas práticas sexuais. Se a gente fosse definir em poucas palavras mesmo, né, e caracterizar ou comparar essas yogas, como é que você faria? Como é que você poderia passar? Para quem não entende nada, eu vou imaginar que você vai explicar para uma pessoa que não eu resumo sabe nada. Assim, de um modo assim bem simplificando assim bem mesmo, né? Todas essas yogas que trabalham com o corpo são derivadas da Hatha. Pode ser o Kundalini Yoga, pode ser Ashtanga Yoga, pode ser Power Yoga, é tudo Hatha Yoga, né? Tudo que está focado no corpo, né? É Hatha Yoga. Tudo isso é Hatha Yoga. Tudo isso é Hatha Yoga. A Bhakti Yoga é um termo que usa o yoga de um termo generalizado. Né? O que nós temos é a Bhakti. Né? Devoção. A devoção. Então, as práticas devocionais, elas não pressupõem técnicas respiratórias ou exercícios corporais, não pressupõe nada disso. Ela pressupõe, muitas vezes, você organizar um altar, você peregrinar pelos lugares onde Krishna habitou, você direcionar seu amor a Krishna, pensar em Krishna enquanto você está fazendo o seu trabalho doméstico. É devoção, né? Sim. É uma prática constante, 24 horas ele fazendo uma yoga interna, né, de devoção. Sim. Agora, muitos praticantes esses sistemas na Índia, eles são como vasos comunicantes, né? Então, muitos yogis vão ser também grandes devotos. Exato.
Se muitos misturam. praticantes de Hatha Yoga vão ser devotos, e muitos devotos vão ser praticantes de Hatha Yoga, digamos assim. Né? Não é necessário. Não necessariamente, mas tem algum livro assim Não mais necessariamente, mas é muito específico comum. da Bhakti Yoga, talvez fosse a Bhagavad Gita, né? E se a gente fosse associar um livro a essas duas formas, né? Você diria que a Bhagavad Gita seria o livro desse caminho devocional e a... Eu te perguntei, né, antes da gente começar a gravar, Sim, seria da na verdade, a grande referência do Gaudiya Vaishnavismo é um poema. Né? Eles têm algumas referências, né? Eles têm um Purana, que é o Bhagavata Purana, que é ali que está a maior parte das narrativas de Krishna na sua infância e adolescência. Tem alguns trechos do Mahabharata, né? O Bhagavad Gita é um desses trechos. E tem outros trechos também que eles consideram particularmente importantes. Tem o Bhagavatam, esse poema também. Sim. Tem o Bhagavatam, né? Srimad Bhagavatam. É isso. Srimad Bhagavatam é um Purana. Srimad Bhagavatam é um Purana, né? Isso. E tem um poema que é um pouco posterior a esse Purana, que é chamado Gita Govinda, né? Que é considerado o néctar mais elevado da devoção. Né? E tanto é que ele não é apresentado a um devoto a menos que ele tenha anos e anos de prática. Só depois de muitos anos de prática que ele é apresentado. E isso é explicado dentro da própria tradição da seguinte forma. Eles descrevem o processo soteriológico a partir da purificação do prana, né, da energia, digamos assim, né? É mais fácil para a gente entender, dos seus aspectos mais densos, né? E a partir que se dá por meio da prática devocional. Então ela vai se purificando, vai se tornando mais sátvica. No momento em que ela se torna bastante sátvica, né, a ponto de não ter mais perigo. Ou seja, mais elevada, né? É mais pura, mais brilhante, mais purificada. Né? Aí então o devoto é apresentado ao Gita Govinda. Né? Por quê? Porque o Gita Govinda é um poema com temática erótica. Né? Entre Krishna e Radha, entre Krishna e Radharani. E ali passa por vários feminino, sentimentos. Né, de Krishna. O aspecto feminino, que é a chave de Krishna. E se a pessoa não está purificada o suficiente, a tendência é inverter. É a pessoa se enterrar mais no samsara, né? Arrumar um monte de problemas, né? E acabar confundindo as coisas e se enterrando no samsara. É porque o cara aí, no final das contas, vai acabar vendo só sacanagem no negócio, né? Só vai pra sacanagem. E vai acabar imitando aqui. O olhar fica embaçado nesse momento, né? Cara, interessante. Só rapidinho, antes que eu. Pra não esquecer a pergunta. Passar à frente. Acho interessante que, tipo, até mesmo o funcionamento, né, dessa progressão com o aspecto do ocultismo, né, ocidental também, que em algumas vertentes, né, que você vai se preparando, se purificando para um trabalho cada vez mais profundo. E se a gente debateu um pouco isso no programa que a gente teve sobre os trabalhos não só do Louis-Claude Samartin, mas também dos outros, do mestre dele, o Pasquali, que até o Zelos Cohen, né, que eu queria lembrar, que eles iam se purificando para fazer um trabalho cada vez mais profundo, né? E cara, é muito interessante isso, que a preparação e a iluminação para se fazer, se aprofundar cada vez mais nos trabalhos. Mas o que você ia falar, Adil? Não, é porque ele estava falando da questão de ficar preso ainda, né, em reencarnações, Samadhi não, nas reencarnações, Sansara. Desculpa. No senso comum, a gente escuta aí nos trabalhos, e o pessoal até que não entende muito, fala que ele inverteu a Kundalini, ele começou a trabalhar, ao invés de ele fazer uma purificação espiritual, e eu estou perguntando isso por causa da Kundalini Yoga também, né, que o pessoal trata muito, gosta de falar disso. Isso que você está falando aí de se enterrar, né,
na roda de reencarnações tem a ver com isso, com ele inverter energia, ele literalmente, né, começar não só a levar pro lado errado as coisas, mas literalmente na pessoa se prejudicar energeticamente e causar doenças ou até mesmo algo mais fatal. Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayal Hare Govinda Hare Gopala Hare He Prabhu Dina Dayal Hare. Claro, com certeza. Existe isso. Claro, porque toda essa prática, quando a gente usa a terminologia dos chakras, né? Uhum. O Hatha Yoga, basicamente, praticamente, como que a coisa funciona? Os exercícios, eles são exercícios que têm como fundamento você desobstruir os canais que levam do chakra raiz até o chakra na coroa. Né? Então trabalha muito coluna, torção de coluna, pressão sobre determinadas partes do corpo para liberar determinadas energias que se acumulam, né, em determinados pontos, muito relacionado ao seu cotidiano, ou, às vezes ao seu pensamento, né? Você assiste um filme, você não tem consciência, mas seus chakras estão funcionando, né? E ali acontece um monte de coisa. Então o Hatha Yoga, ele vai primeiro dissipando essa energia que se acumula, né? Em locais que podem até causar aí dentro do yoga, né? A gente, digamos assim, a gente acredita nisso, que isso está relacionado ao funcionamento dos órgãos, né? Então isso pode até gerar uma doença. Então primeiro você desobstrui, tira essa energia e você desobstrui esses canais. E glândulas, né? Órgãos e glândulas. E você desobstrui o Ida e Pingala, que são os dois canais que levam até primeiramente até o terceiro olho, né, e depois até a coroa, né, que são os chakras superiores. Então todo esse canal que vai lá da Kundalini, que está lá na base da coluna, até o terceiro olho, é ali que o yoga trabalha, o Hatha Yoga. Você vai desobstruindo aquilo ali, por meio das posições, por meio da respiração, né? É ali que está sendo feito o trabalho. Então tem um trabalho que atinge o corpo físico também tem. Claro. Né? Mas não é só isso. Mas tudo está relacionado justamente de preparar para, inclusive, outras práticas espirituais, para que quando você está lidando com aquela prática, você consiga fazer com que a energia trafegue por essa a árvore, né? Ela suba por essa por esse caminho. Por esses canais, né? Esses vários canais. Que... Agora, se tá obstruído, o que acontece? Você começa a atiçar a serpente. Ela vai virar um dragão. Né? Sim. Ela vai virar um dragão. E aí tem problemas, né? Sim. E você não vai controlar aquilo, né? Não. Vai despertar uma fera que você não vai estar preparado. Esse é um perigo, né? Desse tipo de trabalho, que é importante também que a gente chame a atenção. Perigoso. Que não é uma brincadeira, né? Porque a fera tanto pode vir te comer, quanto você mesmo pode começar a se comportar como uma fera. Esses trabalhos de Kundalini, eles são perigosos, né? E tem alguma relação com o que a gente chama de Kundalini Yoga e Tantra Yoga, o que a gente está falando aqui? Você parte de Hatha Yoga para falar disso, mas tem alguma similaridade com a Kundalini e a Tantra Yoga? Porque hoje também é um pouco de modinha, somente com a Tantra, né? Por motivos mais variados aí. Aí talvez fosse bom a gente falar dessa... perigosa. Talvez fosse bom a gente falar desses perigos e o que diferencia a Hatha, a Kundalini, né, e a Tantra Yoga, por favor. Sim. O Tantra, ele é um termo... Ele é um termo muito mais amplo, que responde a um fenômeno muito mais amplo, não só no hinduísmo, mas também no budismo, do que se imagina. Né? Frequentemente, o budismo esotérico também é chamado de budismo tântrico, né? Ou Vajrayana.
que aí recobre tanto o budismo tibetano quanto expressões do budismo japonês, né, e outras vertentes ali. É um termo extremamente amplo, o termo Tantra. E ele designa primariamente uma classe textual. Né? Aí, como em algumas expressões tântricas, né, acaba existindo práticas que ritualizam esse simbolismo sexual, e isso acaba dando margem para justamente isso que a gente estava falando de trocar uma coisa pela outra, né? Porque no processo devocional, quando você é exposto a essas imagens eróticas, que não estão só no hinduísmo, se a gente toma São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, né? O Cântico dos Cânticos. A Bíblia também. mesmo, Cântico o dos Cântico dos Cânticos. Cânticos. Cântico dos Cânticos é lindíssimo. Então a gente poderia chamar aquilo ali, né? É um simbolismo erótico. Então, o simbolismo erótico do Cântico dos Cânticos, particularmente, eu não vejo ali nenhuma implicação em termos de comportamento sexual, né? O simbolismo é uma coisa, né? O ritual é outra coisa, o comportamento é a terceira coisa. São três coisas, né, que em algum momento alguém pode confundir uma coisa com a outra, e é aí que mora justamente o perigo, né? Você mencionou essas modinhas, né? Sim. Isso é perigoso porque ele justamente, não só pelo materialismo, e aí não é uma questão moralista, como gostam os conservadores, né? Moralismo barato, assim, mas é de fato uma questão espiritual, né? Porque se você está com uma mente muito carregada em busca de prazer, em busca de satisfação do desejo, você está reforçando sua adesão ao samsara. Você está reforçando mais cedo ou mais tarde, e quanto mais você precisa para saciar esse desejo, mais você vai se frustrar, mais você vai gerar frustração, e mais você vai gerar situação de sofrimento para você e para as pessoas em volta. E para os outros, exato. Para os outros, né? Vai todo mundo É sofrer uma muito. técnica, né? É a questão É uma prática. técnica, né? Vai Isso gerar como sofrimento pra caramba. Exatamente. Como toda técnica, se você não sabe usá-la corretamente, em algum momento, é como se você entrasse num carro e você não soubesse dirigir. Em algum momento você vai causar um acidente e não vai só se machucar, vai acabar machucando os outros também. Mesma coisa. Vai acabar Você atropelando não sabe alguém. dirigir aqui. Né? E realmente, isso mostra que a yoga não pode ser ministrada por qualquer pessoa que não esteja preparada e nem também recebida por qualquer pessoa, né? E também não queira se preparar e não queira aprender o seu aspecto prático, mas também seu aspecto interno. E todas essas tradições de yoga têm, não é isso? Sim, sem dúvida alguma, né? Então, os exercícios que são feitos na academia, tá, eles são bons, porque como eles são feitos com essa base, né, de fundo, ele de fato vai evitar desde dores nas costas, né, que é um problema seríssimo que a gente vive em computador, né, a vida moderna, a gente tem muito isso de recurvar as costas, e ao mesmo tempo é justamente por ali que passa o Ida e Pingala, né? Então ele vai também beneficiar nisso, mesmo que a pessoa não tome consciência do que está fazendo, né? Então a prática Para quem é boa. está ouvindo, sem dúvida. Para quem está ouvindo a gente, você falou de Ida, Pingala e Kundalini, só fazendo um parênteses, as pessoas lembrarem do caduceu de Hermes, né, vão lembrar daquelas cobrinhas se entrelaçando em torno de um pilar central. É mais ou menos isso, né, que você está, né, que foi também aprendido pelo Ocidente. Entre os mundos. Isso. Sei. E o fluir da Comunicação entre os energia mundos. durante todo o corpo, né? Sim. Porque Todos os nadis, né? isso. Eu queria fazer um comentário e depois a gente também lembrar ao Abílio dele falar, né, do que ele faz, né, que ele não só é professor de yoga, mas tem a formação dele para ele deixar de novo aqui no gravado, né? Mas o comentário é o seguinte, até remetendo de novo a uma opinião do Abílio, você falou dos Yoga Sutras do Patanjali, e lá aparecem alguns passos, né, 8 passos. Eu não me lembro agora se são chamados de Ashtangas.
é yama, niyama, asana, porque a gente já falou de asana, né? Ou seja, posturas. Pranayama, que você já citou também, né? Técnicas de energia, de prana, usadas com respiração. Esses 8 passos, né, que estão nos Yoga Sutras, que são copiados, né, por várias técnicas e até mesmo por vários autores que não entendem nada aí de yoga, mas gostam de copiar isso de qualquer maneira, como se fosse você lê 1 ou 2 parágrafos de aquilo e acha que está realmente fazendo yama, samadhi, dhyana, etc, né? Você poderia falar para a gente, antes do fechamento do programa, falar desses 8 passos que eu acho que são importantes como fundamentos do entendimento da yoga. Pelo menos eu acho que são muito importantes. Tá, você falou a questão da apresentação, é que eu comecei e não terminei, né? Então eu comecei lá, vou ser bem sucinto, né? Eu comecei praticando no meu primeiro ano de faculdade, né? Foi um professor que me influenciou e tal, eu acabei acabei me interessando muito, primeiramente pelo Sankhya, aí depois comecei a fazer o Hatha Yoga com o professor Marcos Orro, que dava aula lá na Universidade de São Paulo, e depois continuei praticando, né? E continuei me aprofundando também e tal. Eu fiz assim, falando em termos de titulação, né? Mais recentemente eu terminei um doutorado em ciência da religião sobre filosofias indianas, mais especificamente estudando aspectos da arte, né? Da arte indiana. E terminei um pós-doc, agora há uns 2 anos, sobre os simbolismos dos templos do sul da Índia, principalmente o templo de Shiva Nataraja, que é foi a minha temática, né? Eu tenho trabalhado há algum tempo já com formação de professores de yoga, né? Tem um programa pela rádio da universidade aqui da cidade de Londrina, aos sábados de manhã, às 9 da manhã, em que a gente fala justamente, tem uma série bem que eu recomendo, em que a gente pega cada um desses 8, anga passo, ou perna, né, membro. Então esses 8 componentes, que eu trazi como componentes, que são descritos lá no Yoga Sutra de Patanjali. Então falando aí a gente toma, cada programa a gente toma um desses, às vezes mais de um programa, para a gente falar de cada um desses. De cada um deles, sem dúvida. De cada um desses 8. Né? A gente pega o texto, vai palavra por palavra e tal. O que é um samadhi, né? O que é um pranayama. Fala-se muito de pranayama, mas sim, né, tem um mundo de coisas. Sim. Mas se você pudesse dar uma passada assim, claro, a gente vai gravar 8 programas, né? Mas uma passada então, assim. só repassando, né? Então, yama e niyama são muitas vezes chamados de requisitos éticos para a prática, né? Ali o que você mencionou antes, né? Que é importante para o cara não se perder, né? Para não se perder. Então, são os requisitos éticos. Ali tem desde higiene, né? Verdade. Como dizem, aquele que dorme demais ou aquele que dorme de menos não tem como praticar yoga, né? Ele tá sempre sob estresse, né? Então, desde higiene a cuidados com a alimentação, a não violência, a rinça, né? Passando por o termo mesmo para a gente usar é celibato, né? Num contexto assim monástico, o termo que é usado lá no sutra é celibato. Então a gente pode dar uma flexibilizada, porque para não violência ou para a questão sexual que você disse? Para a questão sexual, né? O okay. termo é celibato, né? Se a gente for traduzir pelo dicionário, a gente fala no mínimo comedimento, né? Nessa área, né? Então esses 2 tópicos eles tratam disso. Eles têm toda tem uma dimensão conceitual, né? Que nem a rinça que você falou, né? Que é não causar injúria, né? E etc. Aí tem todo um debate. Tem aqueles que entendem a rinça como vegetarianismo,
outros dizem que não é necessário, aí tem os debates, né? O Gandhi colocou isso na política, né, também. O Gandhi colocou isso na política, o Ahimsa, né? Naquela Que já questão da tava lá, libertação né? da Índia. A Oi? libertação da Índia, É, né? Isso. Das práticas não violentas. Exato. Que ele conseguiu conectar desobediência civil e não violência, né? E a não violência. Que é extremamente eficaz enquanto mobilização, né? Se a gente pensar que Sim. dentro da desobediência civil pode estar greve, né? Para a sociedade, realmente a coroa britânica vai ter que negociar com você, né? A Exato. cidade está parada, né? Não tem mercado, não tem produção, não tem nada, não tem exército, está tudo parado. Então foi extremamente eficaz, né? Foi algo prático, né? E a gente chega lá no terceiro componente, aí sim a gente chega na dimensão corporal. Aí nós temos a prática de posturas, né? Que é o terceiro Asana. componente, asana. O quarto componente, que é a prática de exercícios de respiração, que é o pranayama, Pranayama, exato. né? Que servem para desobstruir os canais energéticos, digamos assim, e ao final possibilitar então que a energia flua por esses canais, né? Então se desperta ao final o fluxo da Kundalini. E essa primeira série, que são 8, né? Então você tem uma primeira série que fecha com 5 e você tem a série interna, que são os últimos 3. Essa A gente primeira falou de série, 4 até a gente agora. falou de 4. A primeira série, ela fecha com 5, com o quinto anga, que é Pratyahara, que é o recolhimento dos sentidos, que é comparado à figura de uma tartaruga que se encolhe dentro do casco, né? Só que esse casco é a consciência e os membros da tartaruga são os 5 sentidos. Então a mente ela deixa de ser perturbada pelos eventos externos, né? Ela se torna estável, né? Sim. Então, quando você conquista a mente estável, passa para a segunda, para os 3 componentes internos, né? Que muitas vezes é chamado de simplesmente tem um termo no Yoga Sutra que é Samyoga, que são esses 3 componentes internos, né? Esses 3 componentes internos, eles são concentração, meditação e o Samadhi. A concentração... Dharana, Dhyana, né? Dharana, Dhyana e Samadhi, né? E Samadhi a gente pode equacionar ao Nirvana. É o que a gente estava falando lá no início, né? No início do programa, por isso que eu quis fechar com isso, para a gente poder ter uma amarração da nossa conversa aqui. É o Nirvana ou Moksha, né? Os Vedantinos gostam mais da palavra Moksha, mas é a meta soteriológica. Moksha, Nirvana, Kaivalya. No Yoga Sutra usa o termo Kaivalya. Seria liberação. Seria liberação. Ou isolamento no absoluto, como prefere uma tradutora para o português, né? É o recolhimento no absoluto e tal. E meditação, concentração e meditação, né? São os três passos. E aí o terceiro capítulo, assim, só mencionando mesmo, né? O terceiro capítulo do Yoga Sutra de Patanjali, todo ele é escrito com sutras, com frases que dizem assim: praticando a meditação sobre uma pena, o yogi aprende a voar pelos ares. Sim, tem várias coisas maravilhosas nesse capítulo. É toda uma parte assim de maravilhamento e tal, né? E aí no quarto ele fala: tudo bem, tudo isso é muito legal, mas pode causar distração. E aí ele desenvolve o Samadhi, né? Ele fala: a meta mesmo é Samadhi, né? Não é ficar brincando de parque de diversões, né? Exatamente. Ficar do tamanho de um inseto, né? Ou sei lá, um átomo. De inseto. Ficar gigante, né? Fica gigante. Exatamente. Aí a gente cai azar. Tem os apps. Maior carta-onda da parada, né? O quarto é o quarta-onda. O terceiro lembra aquelas revistas. Lembra aquelas revistas esotéricas para adolescente, né? Não sei o que, faz isso, acontece aquilo, não sei o que. Exatamente. Você fala: nossa, que legal. Aí fala: então tá, então agora vamos falar sério. Aí... Mas toma cuidado, que você pode até conseguir escolher tudo, mas pode não servir para nada, ou até servir para te perder.
O que seria até pior, É. né? E não servir para nada. Seria pior do que não servir para nada, né? Aliás, a gente recomenda, né? O Yoga Sutra do Patanjali. É um livro para quem gosta de yoga e quer realmente. Claro, ele tem que ser lido e relido, eu penso assim, né? Mas eu acho um livro fantástico. Existem. Provavelmente você deve conhecer alguma edição comentada e tal, mas pelo menos o texto em si, ele é muito interessante e é a base de muita coisa que a gente escuta por aí, inclusive. Estou falando só da yoga agora, inclusive algumas tradições esotéricas que copiam pura e simplesmente esses 8 angas, por exemplo, né? Esses 8 passos e várias outras coisas que nós já comentamos hoje aqui da yoga, copiam, colam e às vezes sem uma certa conexão entre as coisas e passam adiante. Eu acho que é um livro importante de ser lido para quem se interessa pelo assunto. Sem dúvida alguma. Fica a dica, né? Fica a dica. O que eu queria comentar era isso aí, né? Estendi um pouquinho da mais parte o programa. também, né? Sempre um prazer, né? Poder dialogar sobre esses temas, que é importante, né? Para que o yoga não se perca em modismo, né? Como você falou. Mas Eu acho muito, eu tenho isso como uma meta minha pessoal, que eu tenho trabalhado por isso, né? Enfatizar eu sei. essa dimensão do yoga espiritual, né? A gente tem também essa preocupação aqui na Sabedoria Arcana de trazer pessoas, assuntos, não importa, mesmo quando só eu e o Lincoln discutimos, não é que a gente queira mostrar sempre o outro lado, mas deixar claro que muitas das vezes esses modismos, né, ou então como determinadas tradições colocam as coisas, levam a um determinado perigo, como a gente já falou aqui, e é importante que, principalmente os mais jovens, e eu já falei isso em outros programas e volto a mencionar isso, porque a gente é procurado, eu e Lincoln recebemos, né, vários elogios do programa, sugestões, etc., de temas, inclusive, e pessoas que vêm tirar 1000 dúvidas, trocar 1000 ideias. Olha, eu queria fazer isso, eu não sei se devo, me convidaram para aquilo outro, o que você acha? Então, a gente faz um pouco esse papel, né, de trocar ideia, não é de guiar os outros, que aqui ninguém é guru, né, mas não é nem convidados, nem eu e Lincoln, principalmente. Né? Mas assim, pelo menos no sentido de informar. Olha, escuta tal podcast, a pessoa que a gente entrevistou, vamos supor, o Abílio, procura ele e tal, por isso que é importante que agora no final você deixe seus contatos também, né? É um outro programa, você está voltando aqui, então deixar de novo contatos, etc. E então a gente encaminha, a gente dá muitas dicas para muitas pessoas que nos procuram e muitos são jovens. Assim, pelo menos no meu caso, no seu caso do Lincoln, eu diria que mais de 90% das pessoas que vêm, me acham, são jovens e que realmente muitas das vezes estão perdidos ou não sabem, não têm conhecimento, estão começando e são tentados e são apresentados a determinadas coisas de uma maneira muito assim, supetão e sem um maior discernimento. E o nosso papel é um pouco isso, trazer esse discernimento, essa reflexão de várias temáticas diferentes e com isso tentar ajudar as pessoas que estejam precisando ou acham que precisam de uma reflexão a escolher um caminho. É sempre bom a gente ajudar, né, nesse sentido, para dar uma luz e tal. Quem precisar, só entrar em contato. Estando tudo a contentos na coluna da esquerda e na coluna da direita, né? Proceda aos encerramentos, agradecendo mais uma vez ao nosso grande amigo Abílio, que voltou, aceitou o convite para retornar aqui, para bater um papo legal sobre yoga hoje. Por favor, Abílio, receba nossos muito obrigado, nosso abraço fraterno com distanciamento social. E Abílio e Adílio, dupla. Abílio e Adílio, um na coluna da esquerda, na coluna da direita. BJ. E aí, por favor, deixe seus contatos, faça seu jabá, fala o que você quiser aí, fique à vontade. A casa e a voz é sua. Bom, eu que agradeço, né, pela acolhida sempre fraterna, né, e parabenizo também a iniciativa, que é um espaço importantíssimo, da mesma forma que na juventude a gente encontrou não necessariamente mestres iluminados, mas pessoas que tinham um pouquinho mais de estrada e que
me ajudaram, né? Então eu também procuro me ajudar assim, a me orientar, né? A encontrar meus caminhos. Da mesma forma também eu procuro sempre poder orientar aí também tenho colhido resultados assim, que me deixaram muito felizes, né? Curso de formação de yoga e tal. Esse ano que se finda aí com todas as adversidades que a gente viveu, houve momentos assim muito bonitos assim nesse universo do yoga que eu presenciei, né? Com todo o distanciamento social necessário, né? Verdade. Então acho importante, né, esse esforço de fato, né? Agora, para o pessoal que quiser me localizar, é só entra no Google, coloca lá Yoga Mandalam, um M no final, vai me encontrar, tá? Que é o nome que eu uso nos meus cursos, nas minhas páginas, no canal do YouTube, no programa aqui da rádio da universidade. Yoga Mandalam com M no final. É só isso. Aí ele vai encontrar lá várias referências, e em algum momento ele encontra ali meu WhatsApp também. Não precisa nem memorizar. Legal. E você tem várias atividades, né? Como eu já falei, além do curso de sânscrito, formação em yoga, né? E a aula, mesmo que não seja formação, você deve dar aula pura e simplesmente de yoga. Sim, eu dou aula aqui na cidade, em alguns locais, né? Inclusive clube. Do Clube Yacht de Londrina. Eu sou professor aqui do clube do Yacht Clube, que é um clube aqui da minha cidade, né? Na região central e tal. Nesse momento a gente está fazendo só os cursos online, porque a própria turma achou por bem a gente não se encontrar fisicamente, mas a gente mantém os cursos virtuais, né? E assim que sair a vacinação aí, que a gente está contando aí os minutos, a gente volta às atividades presenciais, né? Tomara que colaborem para que esses minutos passem rápido. Tá difícil. A caixa de foguete e o champanhe para comemorar já estão comprados e guardados aqui já. Pois é. Tomara que não passe da validade. É isso aí. Você dá curso de formação de yoga online? Não, né? Só presencial. Só presencial. A gente fez as últimas aulas desse ano, a gente fez online. Então, parte de banca, de apresentação e tal, a gente fez online, mas o curso é presencial. O curso que eu participo aqui no Paraná, ele é todo presencial, né? Ok. Obrigado, então, Abílio. Agradeço mais uma vez, né? Da mesma forma que o Adir também agradece a presença, a sabedoria compartilhada aí conosco. Mano Adílio, passo para você para fazer suas últimas considerações. Não, só reiterando, agradecimento ao Abílio, né? Pessoa sempre acessível. Aqueles que chegarem nele vão gostar, né? Tem muito conhecimento, muita experiência. E espero que a gente possa ajudar as pessoas, como mencionei antes. E lembrando, como a gente já falou em outras oportunidades, que a gente não esgota o assunto aqui. Não foi o objetivo de esgotar o assunto, sim iniciar, né? Então, a gente evita programas muito grandes, até no sentido do retorno que a gente tem dos ouvintes, de não cansar, né? De fazer também com que seja apenas como eu disse, ninguém vai esgotar assunto nenhum. Existiriam outros tipos de yoga para falar, por exemplo, né? Mas a nossa ideia é startar o interesse e esclarecer na medida do possível e não esgotar o assunto em 1 hora, 1h30 ou fosse até mais, né? Então espero que os ouvintes possam gostar e esperar a próxima oportunidade. Fala aí. O nosso projeto é como aquele pé na bunda que te joga catando cavaco lá na frente, caçando um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto, né? Só serve mesmo para aquela empurradinha básica, você sair tropicando, buscando o seu próprio conhecimento. Agradeço mais uma vez os nossos ouvintes, aos nossos convidados. Deixo aqui meus amplexos fraternais a todos e até a próxima. Até a próxima, valeu. Até a próxima.